nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, o Daniel quer contar algumas novidades pra gente de algo que está sendo uma sensação ao longo dessa semana, né? Com uma realização aí da Abrazel. O que vocês aprontaram lá no Parque das Águas, ô Daniel? Tem festival de baguncinha, tem feira gastronômica. Quem tá participando da programação ali, né, musical, parque que foi disponibilizado ali pra criança, uma programação de fato pra toda a família. O que não passa é fome por lá, não é mesmo? Conta aí pra gente e de onde que surgiu essa ideia também, toda essa organização. Bom dia. Bom dia. Pois é, a gente está muito feliz. Realmente é uma estrutura muito interessante, muito bonita. São mais de 18 operações de restaurante, de trailers, né? E oferecendo para a cidade de Cuiabá o que tem de melhor. Uma das coisas que são assim muito notáveis aqui nessa capital, que é a gastronomia, né? A gente tem uma das gastronomias mais criativas do Brasil, mais inspiradas, eu posso dizer. Então a gente levou um pouquinho de cada e com foco no baguncinha, com foco na comida de rua. Então quem esteve lá e eu acho que já passaram lá mais de 30 mil, 40 mil pessoas, eu acredito, nesses 2 dias, e a gente ainda tem mais 2 dias de evento. Eu recomendo, não percam, porque tem muita comida boa, muita comida gostosa, muito sanduíche, tem comida cuiabana também, tem doces inspiradíssimos, vale muito a pena. E num ambiente muito gostoso, eu estive por lá. Lá venta, lá tem brinquedo para criança, lá tem todo o Parque das Águas, além dos shows, né? Então, no primeiro dia, a gente teve Dilcinho, eu acho que eu vi tua filha. Ela estava lá no primeiro dia? Então era ela mesma. Eu vi assim, eu falei, eu acho que é a filha de Daniel, exatamente. Mas eu fiquei assim, naquela dúvida. Cara da mãe, graças a Então Deus. Era ela mesma. Como é o nome dela mesmo? Maria Beatriz. Maria Beatriz. Exatamente. Eu vi ela por lá, tava belíssima, inclusive. E foi muito legal, assim, e a gente tem tido um feedback muito positivo, né, da população, das pessoas que estiveram por lá, porque realmente está muito bem organizado, certo? Queria agradecer muito aí a minha equipe, a equipe da Abrazel, agradecer muito aos associados que atenderam ao nosso convite e que investiram realmente nesse evento, porque todo empresário, para estar lá, ele realmente tem um custo, né? Ele tem que acabar montando 2 equipes, né? Tanto a equipe da empresa que ele deixa, quanto uma nova equipe para estar lá simultaneamente, né? Isso realmente não é barato, certo? Mas com todo o resultado para Cuiabá, né? Isso gera emprego direto, emprego indireto, traz lazer para a população e, como eu disse, é um presente para essa cidade no aniversário dela. Muito bem, 10h13, ó, só para compartilhar aqui alguns dados, né, pelo menos os números que foram divulgados até o momento pela Prefeitura de Cuiabá. Ontem pela manhã nós falávamos, né, Pedro, segundo os dados ali do município, na primeira noite, pelo menos 60 mil pessoas estiveram lá no Parque das Águas aí contemplando, né, a abertura ali da programação. E ontem, que foi o segundo dia de comemoração, que aí teve uma atividade ali, principalmente musical, né, voltada à religião e também à integração cultural. Segundo os dados da Prefeitura, pelo menos 30 mil pessoas estiveram reunidas na noite de ontem. Então, um público muito interessante em um evento que é gratuito, né, Daniel? E como você falava ali, fruto de uma parceria, né, de diversas entidades, de diversas empresas, e levando uma programação de qualidade, uma programação gratuita e muito bem organizada para a população de Cuiabá, que é muito carente também, né, de iniciativas nesse sentido. Eu também estive por lá, pude ver a movimentação, dava para ver ali que o pessoal estava se divertindo, né, curtindo a música, comparecendo ali à feira, uma oportunidade aí de levar e também muitas vezes de apresentar, né, produtos que a população sequer tem acesso, né, mas iniciativas em feiras, podemos até dizer em um evento mais popular como esse, a pessoa acaba, aliás, conhecendo um pouco mais de coisas que são tão características nossas aqui também, principalmente quando a gente fala da culinária, né? Sim, e você poder provar esses produtos, e você tá num parque tão bonito como aquele, certo?
que a gente tem até que reconhecer, né? Mauro Mendes, eu acho que fez esse parque. Exato. Que fez um governador que investiu bastante nessa construção desses equipamentos que eles chamam, né? Equipamentos urbanos, né? A gente tem que realmente reconhecer esse trabalho. É um parque muito bonito e é muito gostoso. Você está ali, venta muito, né? O acesso é muito fácil. É no coração de Cuiabá, né? Então você consegue ter acesso lá, você tem estacionamento, estaciona com tranquilidade, muito banheiro químico espalhado, muita oferta de produto e de todos os valores, né? Não é só você tem baguncinha de todos os preços, você tem bebida de todos os preços, assim. Então realmente é muito legal a gente poder comemorar o aniversário de Cuiabá em grande estilo. Hoje, por exemplo, a gente vai ter às 18 horas a apresentação da Noite do Rasqueado Cuiabano, DJ Juliano, aí atração nacional, show nacional Boca Nervosa e Roberto Lucialdo também de 9 às 9h45, certo? Então, às 7 horas seria a Boca Nervosa e às 9 seria o Roberto Lucialdo, lembrando que já nessa quinta e na sexta, segundo me informaram, não vai haver mais a interdição da avenida que passa em frente à AMAN. Mais fácil ainda, então, hoje, para ter acesso, mais fácil para estacionar. Então, hoje a gente já não vai ter essa interdição, nem hoje, nem sexta-feira. Tá aí, então a programação segue rolando, né, lá no Parque das Águas hoje, dia 9 de abril, com essas atrações aí que o Daniel já destacou aqui pra gente, muito rasqueada, inclusive, né, nessa noite cuiabana, e aí a gente vai acompanhando também, porque termina a programação no dia 10 de abril, que também vai ter uma noite lá do Lambadão Cuiabano, abertura amanhã no dia 10, acontece a partir das 17 horas, e aí a partir das 18 com as atrações musicais. Daniel, enquanto a gente vai dando um giro aqui, uma passada por essas atrações, você quer ir ali receber sua convidada? Como é que você quer organizar? Já pode... Eu só queria só anunciar as atrações de sexta-feira. Então manda bala. Certo? Sexta-feira a gente está com... É a noite do Lambadão, né? Vamos lá. Scott Som, às 18 horas. Os Maninhos, às 19. Topop Som, às 20 horas, certo? E... Grupo de dança Lambadeiros de Elite, às 21 horas. Às 21h15, Lambadão de Rocha. Às 22h15, Os Amigos. Às 23h15, Banda Kleber Leite e Camarote e Comadre Sebastiana. Às 21 horas, Grupo de dança Lambadeiros de Elite. É isso. Fechou? E 23h15, Banda Elos. Menino do céu, tem lambadão pra meia-noite 15, Banda Megasom. Agora fechou. Nossa, agora sim. Vai ser bom. Então a programação do Lambadão Cuiabano a partir das 18 Camila, horas até ali pouco depois da meia-noite. E você experimentou o baguncinha de sorvete? Então, menino, eu vou te falar que eu vou ter que voltar por lá, porque eu ainda não prestigiei a feira de Daniel Teixeira. Porque eu fui com aquele foco ali no Dilcim, entendeu? Ah, tá. Eu fui focada no Dilcim. Se eu te falar que eu não bebi uma água, Pedro Fanotti, que eu tava tão interessada no rolê do Dilcinho, que do jeito que eu cheguei mirando no Dilcinho, acabou o show do Dilcinho, eu fui embora e não comi. Então eu vou ter que voltar lá ainda, Daniel. De baguncinhas foi interessante. Não, né? eu tô vendo um monte de gente né? postando vídeo nas redes sociais com vários baguncinhas, outras comidas tradicionais. Então eu vou ter que voltar lá, ô Daniel, hoje ou amanhã, para eu prestigiar agora a parte gastronômica. Porque aí de você que se não for. Pois é, por enquanto eu só fui pelo Dilcinho. Tirei até a foto com o Dilcinho, você viu? Nossa, ai, sério? Maravilhoso. Simpático, bonito. Por que só você consegue, né? Eu não consegui tirar foto com ninguém. Quem tem contatos, né? Você tem contatos? É só celebridade que consegue. Né? Vamos para receber a nossa convidada aqui dessa manhã? Podemos? Tá contigo, Daniel. Fica à vontade para apresentar aí a nossa convidada dessa manhã. Eu posso dizer que é uma pessoa, inclusive, que você está esperando faz tempo, né? Várias vezes você já falou aqui sobre a Desenvolve MT, sobre algumas iniciativas aqui realizadas em Mato Grosso, só que eu acho que ela estava esperando essa virada. Porque aí ela vem com um plus, né? Porque você, quando você passou aqui a pauta pra gente, ela estava num canto.
Eu falei, uai, Daniel, agora ela foi para outro, né? E aí, nós vamos entrevistar qual Mairã? Mas conta aí pra gente os detalhes e ao longo do nosso bate-papo Olha, a gente vai compartilhando aqui com o ouvinte. eu não sei nem se eu tenho roupa para entrevistar ela, né? Porque ela já era do Desenvolve, né? Que é indispensável para nós, né? Empresários, né? Desenvolve MT, fazendo um trabalho muito relevante. E a ideia da entrevista, inclusive, Mairã, bom dia, era que você contasse um pouco da sua trajetória, contasse um pouco do seu trabalho no Desenvolve, porque é bom os empresários saberem, os pequenos empresários, como é que ele faz para ter acesso a esses recursos. Só que hoje, assim, de ontem para hoje, ela foi com mérito, né? Com mérito próprio, com um grande reconhecimento à capacidade e competência. Hoje ela é a supersecretária de Desenvolvimento Econômico. É isso, Mairã? Exatamente. Bom dia, Mairã. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Daniel, desculpa o atraso. Eu falei, meu Deus, me perdoe. Sim, é isso. Vim para falar da Desenvolve. A Desenvolve tem vários projetos legais aí para os empresários mato-grossenses. E agora, como o Daniel falou, falar um pouco de tudo, né, Daniel? Falar um pouco da Secretaria de Turismo lá, que tem feito um trabalho incrível, sobre as ações da SEDEC também, que já tem feito coisas que são correlacionadas a esse setor de eventos, de trazer prospecção para o que nós temos aqui, que é tão bom no estado do Mato Grosso, e falar sobre as linhas de crédito do Desenvolve MT. É isso mesmo. Que ótimo. E a Maria Letícia já esteve aqui com a gente, né? Ela é maravilhosa, né? Sim, é uma simpatia, é realmente muito competente. Vocês estão muito bem, você tem uma equipe muito competente, muito dedicada, e a gente está muito feliz. Estamos muito felizes de você ter assumido e, obviamente, com agradecimento ao Cezinha, que também fez um grande trabalho. Incrível. E de portas abertas para nós, né? O empresariado hoje não tem o que reclamar. Realmente a gente precisa, a gente vai lá, a gente realmente tem acesso, e isso é muito importante. Mas a gente queria saber mais de você, como começou, onde começou. A gente tem muito jovem escutando esse programa, gente que está querendo empreender. Como é que começa a sua carreira? Como é que você chega ao Desenvolve? Conta um pouco para nós. Bom, gente, eu sou turismóloga também. Comecei as minhas formações acadêmicas aí como turismóloga. Entrei na Desenvolve na época em que nasceu o Fungetur, justamente para a gente prospectar aí a linha de crédito do turismo, uma linha federal, um recurso federal. Vim para Desenvolve, então, há quase 9 anos, mais ou menos. E estive na Desenvolve para trabalhar essa linha. Vim para isso, para falar, olha, o Estado fez um convênio com o governo federal, vamos prospectar essa linha, e foi isso que vim fazer. Depois de um tempo, eu assumi a Superintendência Financeira da Desenvolve MT, então nós começamos a trabalhar sobre o Fundo Garantidor do Estado, fundo esse que já operou em mais de 500 milhões de reais, com várias instituições financeiras, contando com Sicob, Sicredi, parceiros importantes para esse recurso ficar pulverizado em todo o estado do Mato Grosso e sem qualquer tipo de conexão que tem que ser só nesse banco ou naquele. Aqueles que quisessem operar o fundo lá poderiam. Então, fiquei como superintendente financeiro e depois assumi a presidência da Desenvolve, né? Estava 3 anos e meio na presidência da Desenvolve, 9 anos, na Desenvolve MT, com todo esse histórico. E aí fui convidada agora para assumir a SEDEC, o César com um trabalho incrível, né? Fez aí, saiu e a oportunidade surgiu e olhou para dentro. Então você tem toda a razão. O governo tem olhado as pessoas que estão ali dentro trabalhando. Acho isso extremamente valoroso, é importante, porque tem muita gente competente, muita gente fazendo entregas legais para o Estado, com a cabeça mudada para entregar aquilo que precisa ser entregue. Afinal de contas, os impostos são pagos para isso. As pessoas têm perspectiva de receber esse retorno e é isso que o Estado tem feito. Então, recebi agora esse desafio, mas como você bem falou, é uma equipe de excelência lá, tem pessoas muito boas em todos os lugares e vai transformar com que as coisas aconteçam de maneira sem perder a qualidade do que estava sendo feito e aberto para a população mato-grossense. É isso. E o que é o Fungetur? O que é isso? O Fungetur é um fundo federal cuidado pelo Ministério do Turismo, onde eles criaram justamente para atender a toda a cadeia do turismo. Então, aquele setor do turismo que tem o Cadastur é um selo importante, um selo que faz com que essa instituição ela é do trade de turismo, quer seja bar, restaurantes, guias, enfim, todo mesmo, né? Às vezes as pessoas ficam, é só pousada? Não, é pousada, é bar. Então, entre no site do Ministério do Turismo, faça o seu cadastro, é um processo simples, rápido, geralmente em no máximo 24 horas você está com esse selo e aí você pode estar com acesso a esse recurso. Então é um recurso que você pode pleitear até 5 milhões de reais com o juro de 5% mais INPC. Então se nós compararmos esses juros de mercado que está aí, né, que são juros exorbitantes de fato, é muito mais acessível, porque a ideia é fazer com que esse recurso venha para esse trade e
organize essas cadeias locais. A gente sabe que o turismo ele é uma potência, né? Ele está na cidade pequena e traz oportunidade ali para o pequenininho, ele está nas cidades grandes com turismo de eventos, com turismo receptivo, enfim. Então, ele atende a todo esse bloco do setor. E a empresa, esse dinheiro, ele tem que ser para algum tipo de investimento, pode ser capital de giro, como é que é dividido isso? Daniel, ele tem para os dois usos. Então, aquelas pessoas que estiverem pleiteando para giro, pode, no caso de giro, ele traz isso para o fluxo de caixa dele, utiliza nas suas atividades rotineiras, mas ele também pode ser utilizado para investimento, né? Então, no processo de investimento, ele nos traz um projeto apresentando onde vai ser aplicado esse recurso, qual o prazo, obviamente, do projeto, do retorno, enfim, e pode ser utilizado das duas frentes, tá? Então, fazendo esse pedido, esclarecendo onde vai ser feito o uso, a empresa já passa pelo processo de análise de crédito. Isso é uma informação importante. A Agência de Fomento do Estado do Mato Grosso, em que pese as pessoas falarem, passa pelo processo de crédito do Estado, sim, é supervisionado pelo Banco Central, é necessário que passe pelo processo de crédito, até porque esse recurso ele tem o viés de retornar e ficar retroalimentado atendendo a outros empreendedores. E, Mayrão, o Daniel está destacando aqui pra gente, né? Ele está à frente, né, do setor, lida ali com vários empresários no dia a dia, então conhece, né, muito bem esse trabalho desenvolvido aí, com o perdão da redundância, pela Desenvolve MT. Mas, por exemplo, um empresário que está nos acompanhando nesse momento, né, que não sabe muito bem na prática como é que funciona, pode ter ali uma dúvida, né? Olha, eu nunca fiz uma iniciativa dessa natureza, não entendo basicamente os processos, como funcionam. Ele procura Desenvolve MT e ele recebe todo esse auxílio, essa orientação para saber qual seria a melhor linha de crédito que tem ali à sua disposição, os detalhes burocráticos também para esse processo. Isso tudo vem também numa informação fornecida por vocês? Como é que é isso na prática, para quem está nos acompanhando? Né? Vem no pacote. Então, assim, aquele empresário que tem interesse em acessar esse crédito, ele tem dois caminhos. Ele pode ir até a Desenvolve MT e fazer presencialmente. A gente sabe que tem várias pessoas que preferem ir no presencial, na conversa, no que tete entende a tete, melhor, né, o tete a tete. Entende melhor no papel, vamos conversar e tudo mais. Então, ele fica à vontade para ir até a Desenvolve MT. Ou aqueles que estão no interior podem procurar os nossos parceiros municipais. Nós temos parcerias com vários municípios, onde tem um representante da Desenvolve lá que atua junto com a prefeitura e pode trazer todo esse suporte. Como aqueles que são mais digitais também podem entrar no site da Desenvolve e fazer o pedido por lá. Basicamente, o processo de análise ele ocorre em duas frentes, tá? Então, a solicitação do crédito ela é feita, num primeiro momento é feita uma análise creditícia de mercado. Então, vai nos birôs para ver se tem restrição, esse processo todo, porque isso é feito, né? Então, dá uma olhada como é que está a empresa como um todo. E aí vai para um segundo momento, aprovado for, onde aí sim, ele nos apresenta as informações dele de faturamento, nos apresenta onde é que ele vai utilizar o recurso. Aí nós fazemos a análise de viabilidade financeira do negócio. Então, basicamente, são duas etapas. A segunda, nós construímos a 4 mãos. Então, de repente, ele vai falando, eu vou usar aqui, eu tenho esse faturamento, está aqui os meus relatórios de vendas, essa coisa toda. E a primeira são informações extraídas de mercado. Durante todo esse processo, vai haver um gerente que vai conversando com ele, explicando, faltou isso, precisa entregar aquilo. E aí, assim que pré-aprovado ou indeferido, ele também receberá o retorno. Perfeito. Daniel, temos mais uns minutinhos ali antes da nossa pausa. Parece que tem uma carência para os primeiros pagamentos e esse recurso, você tem um prazo para pagamento. Você pode explicar? Olha, o prazo de pagamento da linha é até de 10 anos, então é um prazo super extenso, né, até 10 anos, e os prazos de carência vão até 24 meses. Nós gostamos muito de usar esse até, e de fato porque isso depende do projeto, mas a depender ali da solicitação, do caixa do negócio, você consegue pleitear. Então, nesses até 24 meses, paga-se os juros da operação, apenas no período da carência, e depois que acabou esse período, que entra a amortização mais juros. Né? Então, tudo isso é ali negociado com o cliente. Nós temos na Desenvolve uma etapa que chama proposta de crédito. E aí, nessa proposta, ele explica qual é o comprometimento de caixa que ele já tem, qual é o valor de uma parcela aceitável que ele consegue encaixar no caixa dele para a gente ver se o valor pleiteado faz sentido. Enfim, é feito todo esse movimento junto.
Tá aí, 10h29, me corrija aqui, o sobrenome tá certo, é Mayran Beckman. Assim, tá aí, que até então, né, até essa semana, ocupava aí a função de presidente da Desenvolve MT, mas foi nomeada pelo governador Otaviano Pivetta nessa semana para responder pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. É a nossa convidada dessa manhã, eu sei que Daniel tá cheio ainda de dúvidas, de curiosidades pra gente debater aqui. Mayran quer falar também um pouco sobre o turismo, que é uma pauta sempre muito demandada aqui pela nossa audiência, mas a gente precisa fazer um intervalo breve aí para Rede CBN, para o repórter CBN trazer as informações do país e do mundo, mas a gente volta daqui a pouquinho, em instantes. Fiquem na feira, dia 9 de abril, pós-aniversário de 307 anos de Cuiabá. Daniel Teixeira trouxe aqui, inclusive, no primeiro bloco, algumas informações aí sobre o festival gastronômico que está acontecendo até amanhã lá no Parque das Águas, uma iniciativa também aí por parte da Abrazel, da qual ele é presidente, agora também batendo um papo aqui com a Mayran Beckman, que até então, até o convite aqui para o nosso bate-papo, estava respondendo pela presidência da Desenvolve MT, mas foi anunciada nessa semana como nova secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, pasta que até então era gerida pelo secretário César Miranda. E aí, Daniel, seguimos aqui nesse bloco, eu sei que você tem várias curiosidades aí também, Isso. Vamos explorar um pouco Mayran, que já, como você disse, né, a super secretária, porque tem muita coisa ali no guarda-chuva sob responsabilidade dela, né, Daniel? Pois é, eu queria saber da Mayran esse novo desafio, o que ela espera para essa gestão aí do Pivetta, né? São 8 meses, aparentemente, né? Se ela já tem planos aí para essa supersecretaria e que ela contasse também, né, como é que é esse guarda-chuva, que eu digo, quais são as secretarias que estão subordinadas a essa grande secretaria que é o Desenvolvimento Econômico. Olha, o Daniel está chamando de supersecretária, porque é várias secretarias juntas mesmo, ele não está brincando, mas assim, é uma equipe muito forte, que já está ali na SEDEC há um tempo, conhece muito do seu trabalho, tem feito várias entregas, inclusive você bem comentou aqui, né, sobre a acessibilidade do empresário, sobre as necessidades que foram levadas lá de outros setores. Então, dentro da SEDEC, nós temos o INDEA, o IPEM, MTGAS, Investe MT, que está ali um pouco conectados, a SEDEC, que cuida de turismo, de tributos, de eventos, do agro, da energia, enfim. Desenvolve MT. Então, realmente, são muitas secretarias, você tem razão. A MTGAS, já falei, né? Já. Bom, e a Metamática ainda está lá com a gente. E para essa, já pensando também, Mayran, nessa nova função, né? O Pivetta tem falado muito sobre essa ideia de continuidade, né, das ações que vinham sendo desenvolvidas pelo então governador Mauro Mendes, mas com algumas correções de rumo, ele falou alguns ajustes e também imprimindo, né, aquilo que é a característica do seu perfil, da sua gestão. Vocês já chegaram a conversar, né, sobre quais devem ser as principais demandas ali da SEDEC para esse período aí até o final do ano? Foi alinhado já alguma coisa? Ele lhe pediu alguma prioridade ou, né, da mesma forma você disse a ele ali um raio-x da secretaria, o que você entende também ser primordial? Não sei se César também deu algum encaminhamento, né? Como é que tá, em linhas gerais, aí a perspectiva para esses próximos meses? O recado de Pivetta é justamente o que você conversou, de continuar essa entrega que tem sido feita e, obviamente, à medida que você faz entrega, a exigência das pessoas, elas aumentam, isso é natural, isso acontece em qualquer ambiente. Então, os pedidos que estão em andamento, os projetos que estão acontecendo, que eles aconteçam com a maior celeridade possível para a gente conseguir fazer entregas aí, imediatas e importantes para o estado do Mato Grosso. Então, toda essa equipe está muito alinhada com essa expectativa que nós temos de entrega agora, principalmente para os 8 meses finais, porque nós temos pressa. Nós precisamos entregar com urgência e entregar com qualidade. Então, esse é o recado. Perfeito. 10h41, a gente está conversando com a Mayran Beckman, que é a nova secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado. Fica à vontade, Pedro, se tiver alguma curiosidade. Daniel, manda bala, que mais que vocês querem saber aí da nossa convidada e das ações também executadas aí pela pasta de Desenvolvimento Econômico. Eu queria perguntar para ela, Parque Novo Mato Grosso, o que ela tem de previsão, conclusão de obras, qual que é a ideia, qual que é o plano para esses 8 meses e também se há uma perspectiva de novidades para o turismo, o que a gente tem aí pensado para esse período? O Parque Novo Mato Grosso está aí uma realidade, ninguém tem dúvida da potência do evento para atrair turismo, os investimentos, turismo de negócio para cá, e aí ela entra
de maneira muito transversal com as atividades do turismo também, fora a CCL, que cuida disso muito bem, com nosso núcleo de turismo ali dentro da SEDEC. Inclusive, hoje, para vocês terem uma noção, acabei de vir ali do cenário rural, onde nós estamos fazendo um evento hoje, contando com exportadores, mais de 30... Gente, tem Índia, tem Japão, tem Estados Unidos, tem China, enfim, todo mundo veio aqui para esse evento, para conhecer dos nossos pulses, para fazer negócios com aquilo que nós fazemos e fazemos muito bem aqui. Então, Mato Grosso tem todo um potencial para tratar o turismo e mostrar tudo que nós temos e que nós temos coisas muito boas, importantes e que o mundo precisa conhecer. O nosso processo de sustentabilidade em produzir, nós não produzimos a qualquer custo, produzimos com sustentabilidade, as pessoas precisam saber disso. Então, ali está tendo um ambiente de negócio, uma feira super importante para o setor, onde negócios acontecerão e trará recursos para o estado do Mato Grosso, nós não temos dúvida. E nos levarão como vitrine, que é o que nós devemos ser. O mundo precisa de alimentos e nós precisamos encontrar essas pessoas que estão aí comprando. E nossos voos internacionais, será que a gente vai conseguir colocar em prática? Olha, tem todo um trabalho sendo feito também, inclusive pela InvestMT. Ontem o pessoal que cuida disso já esteve em São Paulo negociando. Nós sabemos da importância e sabemos que Mato Grosso merece. Então, a equipe já está cuidando disso. Tão logo isso vire realidade, ou enfim, as novidades aconteçam, eu vim aqui trazer para vocês. Pode tá aí, compromisso já da secretária aqui conosco. Tô vendo que Pedro quer fazer um questionamento. Pedro, se você quiser colocar o fone, secretária, para ouvir melhor ali, que o Pedro fica um pouquinho mais distante da gente, fica à vontade. Meu amigo Pedro, diga. Obrigado, Camila. Secretária, a gente sabe, né, o estado de Mato Grosso tem aí uma extensão que compara-se a um país ou outro, né? Em termos de chegar ali nos municípios menores, mais distantes aqui da capital e outros municípios que estão diretamente ali, tido a sua economia voltada ao agronegócio, como é que o Estado chega nessas regiões menores e que não tem necessariamente ali o agronegócio, né, como um fator propulsor de economia? Vocês também têm um olhar especial? Vocês precisam ser provocados? Como é que funciona essa inter-relação? Excelente pergunta. Posso tirar? Pode, fica à vontade, secretária. Excelente pergunta. Na verdade, assim, em várias frentes, o que se idealiza como governo é que todos tenham oportunidade. Então, não é uma coisa centralizadora que nas grandes cidades acontecerão, nos pequenos não. Inclusive, todos nós sabemos que nos municípios pequenos, onde a economia precisa acontecer, né, porque lá, pela própria natureza, tem dificuldade de fazer o recurso acontecer, o recurso chegar e tudo mais. A Desenvolve, por exemplo, já trabalha com parcerias municipais, tem mais de 74 municípios nas prefeituras, faz de maneira ativa e também aquelas prefeituras que têm interesse, fala, quero trazer Desenvolve, é só chamar, porque daí você tem um representante para apoiar o pequeno e médio empreendedor local. Então, aquela pessoa que está ali localmente e consegue fazer um negócio e está precisando do recurso, nesses municípios é possível fazer. A Secretaria de Agricultura Familiar também tem feito um trabalho muito interessante junto com a Empaer para a pulverização e apoio dos pequenos empreendedores rurais. Tivemos recentemente aí o Fundaf, que foi um cartão de R$6 mil para projetos selecionados, para que eles pudessem começar o seu negócio, né? E era um recurso não reembolsável, com seleção técnica da Empaer e da CEAF. A própria SEDEC, a gente entende que o estado do Mato Grosso tem tanto potencial turístico e o turismo acontece em todos os lugares, porque aqui nós podemos fazer isso. Nós temos regiões belíssimas, então capacitar e trazer a estrutura necessária para esses municípios vai fazer com que as oportunidades econômicas também aconteçam para todos. Então, essas secretarias, elas trabalham de maneiras muito correlacionadas, sempre olhando aos pequenos, aos médios, porque é esses que precisam de todo apoio governamental. Perfeito. 10h46, fica à vontade, você que está sintonizando agora, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Mairan Beckman, é a nossa convidada dessa manhã. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma pergunta aqui do Evandro, mas enquanto isso, fica à vontade para seguir, Daniel. A gente ouve, Mairan, falar muito que Mato Grosso vai perder com a reforma tributária. Vocês têm alguma análise sobre isso? O que vai acontecer e o quanto isso vai impactar no empresariado ou na economia local? Na verdade, a reforma ela
tá aí, é uma realidade para o estado do Mato Grosso. Aqueles que têm acompanhado, a maneira de tributação ela vai mudar muito para a gente, né? O Galo, enquanto secretário da Fazenda, e agora recentemente nosso governador também falou sobre as perdas de receita, que a gente precisa se acostumar a fazer um orçamento dentro da nossa nova realidade para os próximos anos. Ela está aí, a reforma, ela vai acontecer, e é importante que a gente seja estratégicos agora em onde aplicar o nosso recurso e como aplicar. Nós teremos que ser mais criativos e mais eficientes na aplicação desse recurso. Então, todo um estudo tem sido feito, o recado, inclusive, do governador para a gente é sempre olhe para dentro de casa também, vamos dar uma olhada naquilo que a gente pode fazer para ser mais econômico e para ser mais eficiente, porque os gastos precisarão ser controlados. Em todas as frentes, nós, os empresários, toda hora vem uma coisa nova, né? Agora vai funcionar assim, está sendo discutida, enfim, escalas 6x1, reforma trabalhista, é uma série de coisas. Então, é um bloco de mudanças que vem acontecendo que nós precisaremos estar preparados, todos nós, governos e sociedade. Mas Mato Grosso sofre mais do que os outros estados? Isso é uma realidade? Na verdade, da maneira como nós somos, porque a principal mudança vai fazer com que a tributação aconteça onde há o consumo, né? E o nosso estado, em que pese toda a potência que nós somos, e somos de fato uma potência, em termo populacional, nós somos menos. Né? Mas, assim, nós temos representantes lá discutindo essa questão da reforma trabalhista também para que o impacto seja menor, né? Para que seja mais adequada essa mudança, para que haja aí um processo de transição. Não pode ser uma coisa fechada de uma hora para outra, afinal de contas, estados com menor densidade demográfica precisam do recurso, tinham esse recurso em caixa e não dá para se cortar de uma vez de forma imediata, né? Secretária, tem um questionamento aqui, se me permite, Daniel, do Evandro. Ele está participando aqui conosco nessa manhã e ele está dizendo o seguinte: secretária, recentemente tivemos a reabertura da Salgadeira, mas com a concessão do espaço para o Sesc. Outros atrativos turísticos do estado devem seguir este mesmo modelo? Na visão da senhora, falta capacidade por parte do estado para gerir esses atrativos? É o questionamento do Evandro que está aqui conosco nessa manhã, secretária. Como que funciona basicamente esse processo? E ele quer saber também se outros atrativos, né, podem seguir esse mesmo modelo. Eu não diria que falta capacidade, eu acho que é importante que cada um dentro do seu métier, que conhece muito bem, o Sesc é uma potência de gerir questões de turismo em vários lugares do Brasil, por que não fazer aqui? Faz com maestria e faz muito bem. Então, assim, ele tem feito todo um trabalho de parceria com o Estado, com a SEDEC, e se nós enxergarmos que existem outros lugares que o Sesc tem a condição de assumir dentro de tudo que ele já conhece, do know-how que ele tem, e de novo, que faz e faz muito bem, por que não fazer, né? Enfim. Olha, e pelo movimento de carros, pela fila, eu acho que foi um sucesso. Pois né? a gente já tem um saldo lá É impressionante, eu nunca vi tão cheio, e eu tive a oportunidade de passar nesse feriado. Foi quando a reabertura foi finalzinho de março, né? A gente já tem um balanço de como foram esses primeiros tava com fila na rodovia. Finais de semana? Tava com fila na rodovia. Ó, o pessoal... Desculpa. Eu tô de olho aqui no Pedro pra ver se ele tá me dando algum recadinho da rede aqui, qualquer coisa. Você me grita aí, Pedro, ou você interrompe a gente aqui, fica à vontade. Mas pode falar, secretária. De Daniel, eu entendo que já é um retorno positivo, né? A gente perceber que ao ir para Chapada, tá vendo essas filas, essa procura. Quem acompanhou os vídeos e o que foi entregue, ficou incrível lá. A alimentação deles também é muito boa, a maneira como eles cuidam, as pessoas que estão ali cuidando dos próprios turistas, enfim. Então, tem sido sucesso, tem sido sucesso. Diga, Pedro, vi que você acionou aí o botãozinho. Secretária, ainda nesse campo do turismo, né, um setor estratégico para Mato Grosso, Daniel fez essa pergunta muito pertinente nesse momento, mas a senhora mencionou que começou ali também tratando desse assunto, né, de um programa que advém do governo federal. Em relação à linha de crédito que foi ofertada aqui para o turismo de Mato Grosso, como é que aconteceu isso? De fato impulsionou o empreendimento do turismo aqui no estado? Que balanço a senhora faz nesse momento? A linha do Fungetur, que é a linha da qual nós vamos conversar aqui, os recursos foram disponibilizados no final do ano, em que pese já ser a segunda tranche de turismo desse nicho aqui. O estado de Mato Grosso, na primeira, foi destaque, motivo pela qual foi possível renovar esse convênio com o Ministério do Turismo. Eles sabem da potencialidade daqui, sabem o quanto nós precisamos melhorar também as nossas infraestruturas. Então, com o resultado do primeiro, foi possível chegar e falar, olha, nós precisamos de mais recurso para levar para o nosso empresariado. Lá na Desenvolve, quase 70% desse valor foi para o trade.
do turismo. Então, imagino que agora, com esse recurso específico, carimbado para o setor, é que isso vai potencializar ainda mais. Nós temos recebido pedidos N, pessoas que estão abrindo pousadas, pessoas que estão reformando seus ambientes, pessoas que estão criando mesmo, implantando novos negócios do ramo de turismo, e isso está sendo possível em função desse recurso e parceria que está sendo feita. Pode especificar esse volume? Quer dizer, quando você fala houve um resultado, resultado quer dizer o quê? Processos concluídos com um empréstimo, recurso é isso? no caixa, recurso, caixa. E esse recurso, a Desenvolve tem uma característica muito importante, que estava para o primeiro trecho, nós pagamos o fornecedor, então, assim, a gente sabe o recurso chegou lá para comprar o maquinário que havia sido desenhado, que melhorou realmente o estabelecimento do local. Então, ano passado, por exemplo, foram 68 milhões de reais emprestados pela Desenvolve, do qual mais de 50%, quase 60%, foi para o trade do turismo. Esse recurso ficou dentro do Estado, oportunizando aos empresários melhorarem os seus negócios. Nós sabemos do nosso potencial, mas sabemos também que o turista, quando ele chega, ele quer ter um local bom para comer, ele quer ser bem atendido, ele quer ter conforto, e é isso que esse recurso tem feito. É para isso que ele tem, a existência dele é para isso. Perfeito. 10h52, mandar um abraço aqui pro Julamec, que tá passando aqui no YouTube, mandando um bom dia pra gente, ele que nos acompanha sempre, direto da Paraíba. O Luciano também tá aqui mandando um alô, dizendo que precisamos ter também várias outras iniciativas aqui voltadas ao turismo de Mato Grosso. Ele fala bem assim, temos tantas oportunidades aqui próximo, mas muitas vezes viajamos para outros destinos. É importante que tenha essa atenção por parte do governo Pivetta com relação ao turismo, e parabeniza também aqui o Luciano, a secretária, pela nova missão. Quase chegando aqui na reta final, Daniel Teixeira comanda toda quinta-feira o nosso CBN Negócios na Mesa. Fica à vontade, Daniel. Eu queria, falando, lógico, está acabando de sair do Desenvolve, mas é importante porque para o empresário isso é muito importante, o recurso hoje, né? É quase que vital, e é um momento que também não é um momento fácil da economia, né? Quais são as sugestões ou dicas? Eu já peguei dinheiro, peguei recurso no Desenvolve, e a gente sabe que para você ter acesso a isso, você tem que ter andado certinho. Sim. Quais são as sugestões ou dicas que você dá para os empresários que querem se habilitar a ter acesso a esse recurso, e qual é a garantia que ele tem que oferecer? Certo. Primeiro, sobre o que ele precisa fazer, o que nós acreditamos muito é conhecer o seu negócio. De fato, a Desenvolve, por não ser um banco correntista, não é um banco comercial, nós não temos qualquer tipo de informação do empresário quando ele nos procura. Diferentemente de quando você vai num banco e a pessoa já sabe quanto você ganha, sua máquina de cartão é movimentada lá, suas vendas acontecem lá, a Desenvolve não. Então, é um trabalho de conhecimento, você precisa ir entendendo que vai haver solicitação de documentos que talvez você fala, poxa, eu não precisaria se fosse no outro banco. Mas, se fosse em outro banco, você estaria pagando em termos de juros 2, 3 vezes mais por esse tipo de não precisar dessas informações. Dentro desse processo de trazer essa documentação, é muito importante conhecer de fato o negócio. O que nós recebemos de pessoas que, quando a gente pede a proposta, ele mesmo já nos entrega dizendo que está deficitário, que o custo dele não supre as despesas dele, é importante que tenha noção sobre a organização, e não apenas, em que pese nós somos empreendedores natos, eu digo que o brasileiro nasceu um empreendedor, né? Mas é importante olhar para dentro, ver, construir um fluxo de caixa, saber se seu preço que você está cobrando faz sentido com a despesa que você tem, se o seu grau de endividamento permite você estar solicitando um novo recurso, se faz sentido. Às vezes nós recebemos um MEI pedindo 600 mil reais, o próprio faturamento dele não suportaria aquele valor. Então, conhecendo o seu negócio e fazendo esse planejamento, dificilmente dá errado. Inclusive, nós ajudamos nisso, nós esclarecemos, nós falamos, olha, mas calma aí, essa informação que você me trouxe, você mesmo já está deficitário. Opa, eu não tinha entendido isso, eu não calculei isso. Então, conheça. Tem muitos cursos legais hoje, quer seja online ou aqueles presenciais, que te permite fazer um custo de CMV, um payback, o que você precisa aplicar ali, qual é a separação entre o caixa do negócio, o teu caixa, enfim, para você estar com isso organizado e te permitir tanto ter acesso a esse crédito, quanto crescer em termos de negócio, porque vai ser necessário. Senão esse recurso vai chegar agora e te ajudar, e certamente daqui a um tempo vai virar um problema, porque você vai se embaralhar ali para devolver aquele recurso e tudo mais. Então, eu digo que o grande diferencial da Desenvolve é fazer com que seja um recurso responsável.
Não há uma meta de venda, de entregar. Não, nós temos que vender. Não, nós temos que fazer com que esse recurso chegue para quem precise e que ele consiga, de fato, devolver ao caixa do Estado. É isso. E a garantia qual que é hoje? E se ele tiver negativado, ele consegue acesso? Não, a negativação ele é um foco de análise, né? É importante você dizer isso, porque as pessoas falam assim, poxa, às vezes o meu nome não está negativado, eu não consegui acesso ao crédito. O que o empresário precisa entender? A restrição, ela é um retrato de hoje. Né? Só que esses birôs de crédito, essas análises, eles fazem uma análise comportamental do empresário ao longo do tempo, não só hoje. Então, às vezes, você não tem restrição hoje, mas o teu comportamento de atraso, de pagamento e tudo mais, aquilo interfere no que a gente chama de rating de negócio. Então, é importante você sempre estar olhando ali o que você pode fazer. Esses próprios birôs falam, eles mandam mensagem, olha, me permite fazer consulta no seu Homebroker, deixa abrir o seu site, o seu telefone, porque todas essas informações, o cadastro positivo, eles fazem com que isso traz uma nota melhor de crédito, né, para a tua análise. Sobre as garantias, a Desenvolve trabalha com um bloco de garantias, então pode ser avalistas, pode ser fundo garantidor, o fundo garantidor do Estado, o Estado criou aí o MT Garante na época da pandemia, um fundo que foi criado inicialmente com 100 milhões de reais para operar até 1 bi em operação, já está em mais de 600 milhões, então tem muitas operações rodando no Estado, contando com o fundo garantidor, e a depender do valor, garantia real. Então, são esses 3 blocos de garantias. E qual que é o percentual de garantia? Depende. Se um negócio está trabalhando a implantação, se assim, vamos nós dois aqui começar um negócio e a responsabilidade é a de concordar que é maior. Então, na implantação, o percentual de garantia, numa garantia real, ela é maior, ela pode chegar até 200%, dependendo do risco da operação. Agora, se for fundo garantidor avalista, aí é o valor da operação por si só, tá? Negócio já estruturado, o percentual da garantia é menor, porque a gente já conhece o negócio, já consegue ver o faturamento dele, sabe que ele já tinha um histórico, enfim, de como é que estava performando. Esse percentual só é maior na implantação, justamente por entendermos que o risco é maior, né? Então, é necessário esse ajuste. Basicamente, eu quero abrir um açaí, vou gastar 100 mil reais, eu tenho que oferecer um imóvel de 200 mil. Exato. É isso. É isso. Perfeito. Tá aí, 10h58, reta final por aqui. Uma coisa que eu queria destacar bem rapidinho, Daniel, é porque muitas vezes o ouvinte, né, tá acompanhando aqui o nosso bate-papo e pensa, né, mas a Desenvolve tá voltada ali para os grandes empresários, né, aqueles que já estão consolidados e querem passar talvez por um processo de reestruturação e reforma. Mas Marina tá aqui na redação, ela teve a oportunidade de contar ano passado, até por meio de uma entrevista também com a Mairan, e ouvindo mulheres, né, pequenas empreendedoras que de fato viram ali na Desenvolve MT esse estímulo ao empreendedorismo feminino e tiveram, né, as suas vidas de fato transformadas. Então não estamos falando só dos grandes, né, Mayra? São pequenas iniciativas ali que podem de fato transformar vidas e que vem ali na Desenvolve MT talvez um caminho ou para um começo, para um recomeço. Então é importante falar, né, que é uma oportunidade que está aberta aos mais diferentes empreendedores. Inclusive, não sei se você sabe, Daniel, Marina foi premiadíssima. Sim. Depois dessa reportagem que ela fez contando um pouco da iniciativa da Desenvolve, ouvindo a Mairan também naquela oportunidade e ouvindo essas mulheres, essas empreendedoras que tiveram ali a oportunidade de começar, recomeçar seus negócios e que de fato viram um impacto muito significativo dessas ações. Estamos caminhando para a reta final, mas queria que Mairan ficasse à vontade para se despedir, Daniel também. Obrigada pela companhia aqui hoje. Sucesso na nova missão. Obrigada. Na super Na super missão. Pessoal, muito obrigada. Quero dizer que a Desenvolve, quero dizer que a SEDEC, todas as vinculadas lá estão à disposição de vocês. Muitos trabalhos interessantes têm sido feitos, muitas entregas nesses órgãos também. Enfim, temos uma equipe toda estruturada lá. Queremos voltar aqui outras vezes, falar para vocês das novas entregas, das coisas que estão acontecendo e dizer que o governo do Mato Grosso, assim como todas as pessoas que trabalham lá, estão disponíveis para ouvir, para arrumar justamente o recado que nos foi dado, arrumar os rumos que necessários for, implantar aquilo que precisa ser implantado e atender com máxima urgência e maior eficiência possível. É isso. Obrigada a todos. Eu posso só fazer uma observação? Diga. As pessoas falam, a Desenvolve não é só para os grandes. Não, a Desenvolve não é para os grandes. A Desenvolve é para os pequenos e médios, tá? Ela é justamente para isso. É isso que nós fazemos, é isso que é a essência da nossa existência. Obrigada, secretária, pela observação. Obrigada, Daniel. Vambora? Obrigado. Chegou Quero dizer hora, que a SEDEC sempre teve portas abertas, a gente tem uma relação com a Brasel, a Associação de Bares e Restaurantes, uma relação muito transparente, muito salutar e muito importante. Ela está abraçando
um cargo aí que é importantíssimo para o Estado, indispensável para o empresariado. Desejo a melhor sorte do mundo e espero que nesses 8 meses a gente consiga aí mais sucesso ainda e que essa relação se mantenha, como eu tenho certeza que vai se manter, e para o bem dos empresários, para o bem de Mato Grosso. Muito obrigado. E quero, principalmente, convidar todos os ouvintes para irem ao Parque das Águas. Estamos lá com a nossa feira gastronômica, o aniversário de Cuiabá, 18 operações da melhor gastronomia de Cuiabá hoje. Quer ficar em casa, quer pedir no iFood, mas eu recomendo sair de casa. Sair de casa, leva a família, leva as crianças, então. E vamos provar o melhor do baguncinho, o melhor do sanduíche, o melhor da pizza, o melhor da comida cuiabana, que a gente tem de tudo um pouco lá. Vambora, gente. Estouramos nosso tempo por aqui. Obrigada, Daniel. Obrigada, Mairan e toda a equipe que tá aqui conosco. Amanhã a gente tá de volta. A partir das 8, o Pedro chega mais cedinho com as principais informações. Fiquem com Deus. Beijo. Amo vocês. Até amanhã. Quinta-feira, 9 de abril de 2026. A Força Aérea Brasileira informou que das 9h30 às 10h06 da manhã de hoje houve uma interrupção em aeroportos paulistas por causa de um problema técnico operacional. Segundo a FAB, as aeronaves cumpriram todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantiveram o fluxo operacional previsto. De acordo com a nota, as atividades foram restabelecidas e o problema técnico